Bom sábado a todos. Desejamos que se sintam bem mais uma vez na casa do Senhor. E antes de iniciarmos o sermão desta manhã, já louvámos a Deus através da música, mas como é habitual, pelo menos quando eu prego, vamos então, mesmo sentados, inclinar o nosso rosto, fechar os nossos olhos e dirigimos uma prece ao nosso Senhor. Grandioso Deus, poderoso Senhor, neste momento, Pai, vimos especificamente, Senhor Deus, suplicar a Tua bênção para o estudo e a exposição da Tua Palavra que aqui vamos realizar, Pai. Te vimos suplicar que sejas Tu a dirigir o estudo e que Tu possas aguçar o nosso cérebro e o nosso entendimento para compreendermos plenamente as Tuas Escrituras. Suplicamos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Ora, muito bem, a mensagem de hoje, o estudo de hoje tem aquele título, Nas Mãos de Deus. E nós vamos começar por abrir a nossa Bíblia no livro de 2 de Crónicas, capítulo 20. Vamos estudar aqui uma situação, e hoje vamos andar muito aqui à volta do livro de 2 de Crónicas, capítulo 20. A partir do verso 1, vamos estudar aqui uma situação que se passou há bastante tempo atrás. 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 1, diz assim: decorrido um ano, aliás, estou a ler mal, estou em 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, capítulo 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Que texto! Este texto, assim lido de forma solta, não parece ter sentido nenhum. Estamos numa situação em que é mencionado aqui um tal de Josafá. Quem é este Josafá? São mencionados aqui uns filhos de Moabe, filhos de Amon e alguns meunitas. E existe aqui uma situação. Estão aqui a preparar-se para ir à peleja, ou à batalha, ou à guerra, como queiram chamar. São tudo sinónimos. E aqui estamos a falar de uma altura da história de Israel, em que Israel já não era um país unificado, já estava dividido entre as 10 tribos ao norte, chamadas de Israel, e as 2 tribos ao sul, que ficaram conhecidas como Judá, ou Judeia. Josafá era o rei da região da Judeia, nesta altura. Já depois de Davi, depois de Salomão, depois de Roboão, etc. O seu pai tinha sido o rei Asa. E, portanto, existe aqui uma altura em que outros povos vêm guerrear contra Judá e contra Josafá. E para nós percebermos quem são estes filhos de Moabe, de Amon, etc., vamos voltar atrás no tempo e na Bíblia. Vamos ao livro de Deuteronômio, vamos ver o contexto histórico destes povos. Livro de Deuteronômio, capítulo 2. Deuteronômio, capítulo 2, versos 4 e 5. Relembrando que o livro de Deuteronômio, como o próprio nome indica, é uma repetição da lei e das instruções de Deus. É um Deuteronômio. E, portanto, Deus está a dar instruções ao seu povo para eles seguirem quando entrarem e ao entrarem na terra prometida e ao irem conquistando o território que Deus lhes deu. Portanto, capítulo 2, versos 4 e 5, Deus diz assim: ordena ao povo dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. O que Deus está aqui a dizer a Israel é: atenção, ao entrares na terra de Canaã, o território dos descendentes de Esaú não é teu. Eu entreguei-lhes a eles, pois eles são teus
irmãos. Neste caso era mesmo família de sangue. Porque os israelitas eram descendentes de Jacó e os filhos de Esaú eram descendentes naturalmente de Esaú. Eram literalmente família, ainda que distante. Ok? Mas vamos avançar um pouco até ao verso 9. Verso 9 diz assim: Então o Senhor me disse: Não molestes ou não incomodes Moabe, e não contendas com eles em peleja ou em guerra, porque não te darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. E portanto começamos aqui a perceber que Deus igualmente diz a Israel: olha, atenção, o território de Moabe também não é teu. O território de Moabe eu dei-o aos filhos de Ló. Então, mas não é aos filhos de Moabe? É. Mas Moabe era um dos netos. Netos, filhos, enfim, nós sabemos, né? De Ló. E, portanto, também era família. Ló era familiar de Abraão. Não é? Era tudo família. E avançamos até aos versos 17 a 19. Capítulo 2, versos 17 a 19 diz assim: O Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos limites de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por possessão. Deus diz exatamente a mesma coisa em relação a Amon que diz em relação a Moabe. Porque Moabe e Amon eram irmãos literalmente. Não é? E portanto é tudo família. Ou seja, esta guerra que se desenha ali no tempo de Josafá são literalmente irmãos que vêm à guerra contra irmãos. Interessante, não é? Irmãos estes a quem Deus disse a Israel lá no passado: deixa-os em paz, não te metas, o território deles é deles. E agora são eles que vêm entrar no território daqueles que os deixaram em paz. Não é? E agora temos que perceber uma coisa sobre Josafá. Ok, Josafá era rei de Judá, mas que tipo de rei? Porque quando nós lemos os livros de 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª de Crónicas, e vamos lendo a sucessão dos reis, tanto a norte como a sul, nós vemos que há muita variação. Há uns que fazem o que é correto, outros fazem o que é errado, então aquilo anda sempre ora correto, ora errado, por ali adiante, não é? Ora, e Josafá? Como é que foi Josafá? Vamos a 2ª de Crónicas, novamente, e a partir de agora é sempre 2ª de Crónicas, e vamos ao capítulo 17. Vamos ler um pouco do que foi o início do reinado de Josafá, quando ele sucedeu ao seu pai. 2ª de Crónicas, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: Em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel, Israel do norte. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de David, seu pai, e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus do seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes Ben-Ail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tob-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeurão ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Percorriam todas as cidades de Judá
e ensinavam ao povo. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. No início do seu reinado, Josafá, segundo o que está escrito e registado nas crônicas e nos registros dos reis, ele foi um rei que seguiu o exemplo do seu pai Asa e decidiu ser obediente e seguir os caminhos do Senhor, seu Deus. Como tal, Deus também o abençoou e o protegeu. Ele fez várias reformas, ele retirou objetos que eram usados para culto a ídolos pagãos, os postes ídolos, os altos, aqueles altares no meio de certos sítios assim mais florestas e outras coisas. Fez uma série de reformas. Organizou o seu povo, e neste caso até a parte mais de nobreza, os príncipes, os conhecidos, os entendidos, os estudados. Organizou-os e deu-lhes as instruções para eles irem por todo o Judá ensinar. Mas eles não iam apenas ensinar qualquer coisa. Eles iam acompanhados do livro da lei. Ok. Das Escrituras. O que é que eles iam ensinar então? Matemática. Se calhar também. Aproveitável. Mas era esse o objetivo? Não. Então o que é que eles iam ensinar? As Escrituras. Ok. Portanto, ele não só retirou, ou fez um esforço para retirar a idolatria do povo, como a seguir tentou substituir isso por conhecimento do Deus verdadeiro. Portanto, é um início de um reinado que parece ser bastante promissor para Israel, de tal maneira que Deus o abençoa, colocando nos povos à volta, diz o texto, terror, receio de tentarem ambicionar qualquer coisa contra Israel, porque o Deus de Israel parecia que estava com eles, e de facto estava. Não é? E, portanto, é melhor não nos metermos muito com eles, porque senão a coisa vai correr mal para o nosso lado. Não é? Era o que pensavam os povos à volta. Até aqui tudo bem, não é? Avançamos então para o capítulo 18, 2 de Crónicas, capítulo 18, a partir do verso 1. E aqui, uns anos depois, entramos numa outra fase, numa outra situação do reinado de Josafá. Capítulo 18, verso 1 diz assim: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. E aqui é o início de uma situação em que Josafá de repente faz algo que Deus não lhe disse para fazer. Josafá, e começa o texto no verso 1, diz que Josafá aparentou-se com Acabe. E aqueles de nós que já sabemos um pouquinho de Bíblia, já sabemos quem foi Acabe. Quem foi Acabe? Um rei das 10 tribos do norte. Um rei do Israel do norte, cuja capital era Samaria. E foi um rei bom? Não, pois não. Horrível, não é? Pois, realmente. Não é? Era um rei que, enfim, se Josafá era fiel a Deus, Acabe era literalmente o oposto. Mas literalmente. Não é? Literalmente. E, portanto, há aqui um aparentou-se. Há aqui, de repente, estabeleces uma conexão, um relacionamento, uma obrigação familiar. Um compromisso que Deus não disse para ser feito. O filho de Josafá, Jorão, um dos filhos, o mais velho, casa-se com Átila, filha de Acabe e Jezabel. E aqueles que depois tiverem curiosidade, continuem a ler 2 Crónicas 21, 22, etc. Vão ver o que é que foi o reinado de Jorão, quando ele sucedeu a Josafá, e vão ver que até Átila chegou a reinar.
Até ela, porque ela seguia as pisadas da mãe. Pois é, mas pronto, esse não é o assunto de hoje. Existe aqui uma ligação que é estabelecida e Deus não pediu isto. Josafá esqueceu-se, por um momento, de perguntar primeiro a Deus o que é que ele queria antes de tomar decisões. De tal maneira que Acabe, com o seu discurso persuasivo, persuade Josafá: vais tu comigo à guerra, vamos os dois conquistar ali um território para mim? E Josafá, no verso 3, responde instantaneamente, sem pensar. E ele diz: sim, senhor, o meu povo é o teu povo. Ele nem parou para pensar. Quem continuar a ler o texto vai ver que ele depois, de repente, não, espera aí, mas vamos conversar com os profetas e tal. E ele tentou depois, mas já era tarde, ele já tinha dado o sim. Prometeu, agora tem que cumprir. Não é? Portanto, temos aqui um momento em que Josafá tem uma quedazinha, um desvio. Não é? E depois no verso 19, vamos até ao capítulo 19, peço desculpa, capítulo 19, existe toda aquela questão, eles vão para a batalha, nós sabemos que Deus já tinha dito a Acabe: olha, esquece que eu estou farto de ti, a maneira como tu governas o reino do norte, eu estou farto de ti, acabou, tu não me segues, portanto tu... E foi mesmo naquela guerra que Acabe acabou por morrer. E depois eles voltam da guerra, não é? E no verso 1 do capítulo 19, diz assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Ora, o que Deus faz aqui, através do seu profeta Jeú, é vir conversar com Josafá. Olha, Josafá, eu disse para fazeres o que tu foste fazer. Por acaso pode a luz ter comunhão com as trevas? Temos um outro texto que diz literalmente isto. Porquê é que tu foste compactuar e fazer compromissos com aqueles que não me seguem, com aqueles que me aborrecem? Porquê é que estabeleceste ligações íntimas, próximas, familiares, com aqueles que não me seguem? E tiveste escolha. Mas tudo bem. Estou um bocadinho chateado, não é? Estou com um pouco de ira, um bocadinho aborrecido contigo, mas tu tens coisas que abonam a teu favor. Porque tu tens aí feito reformas e promovido reavivamento e tudo mais. Mas eu estou um bocadinho aborrecido contigo. E é neste contexto que entramos então no capítulo 20. Porque quando nós nos afastamos de Deus e o aborrecemos um pouco ao não sermos fiéis e nos afastamos dele, quando eu me afasto de Deus, onde é que ficou a minha proteção? Onde está Deus? E eu afastei-me. E então Josafá afastou-se, ou seja, Judá, porque ele era o representante de Judá, afastou-se da proteção de Deus. E então acontece o capítulo 20, verso 1. Eis que os amonitas, os moabitas, os meunitas, descendentes de Esaú, eis que os primos, os irmãos, enfim, agora olham para Judá e pensam: espera lá. Eles perderam ali uma batalha lá. Deus afinal não está com eles, que eles perderam. Então se calhar agora nós podemos ir lá conquistar ali um bocadinho de território. Lá se foi o terror que Deus tinha colocado naqueles povos, não é? E isto acontece. Quando nós nos afastamos, os outros olham para nós e pensam: oi, ponto fraco. Está ali um ponto fraco, é por ali. E então vamos ler agora 2 de Crónicas, capítulo 20, a partir do verso 2, quando Josafá recebe as notícias, não é? Verso 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Ok.
Josafá recebe as notícias e como é que ele fica? Pois é. Veio um exército enorme contra nós, contra mim. Pensa ele, né? Eles vêm contra mim, eles são muitos, são muito mais do que nós, apesar de eu me ter fortificado, mas isto vai ser complicado. E ele agora aprendeu a lição. Porque ele tinha muitos soldados, ele tinha muitas muralhas, nós vimos no início do seu reinado que ele tinha fortificado várias cidades, ele tinha muita capacidade humana, digamos assim, de tentar enfrentar a situação pelos seus próprios meios humanos. Mas o que é que ele fez? Foi buscar ao Senhor. Ele agora aprendeu. Ok. Ele foi buscar ao Senhor. E aqui temos o primeiro de 2 textos do Espírito de Profecia que eu vos trago, se me derem o controlo, exatamente. Profetas e Reis, capítulo 15. O capítulo 15 é o capítulo que relata este episódio de Josafá. Os 2 textos são deste capítulo. Na edição online, aquele texto está na página 98, parágrafo número 4, mas isso pode variar, depende das edições dos livros, ok? A paginação ali é da edição online na internet. Diz o seguinte: Josafá era um homem de coragem e valor. Era, porque ele tinha tido coragem de fazer uma série de reformas. É preciso coragem também. Durante anos, tinha estado a fortalecer os seus exércitos e as suas cidades fortificadas. Ele estava bem preparado para enfrentar praticamente qualquer inimigo. Contudo, nesta crise, não pôs a sua confiança em forças humanas. Não era mediante exércitos disciplinados e cidades muradas, mas através de uma viva fé no Deus de Israel, que ele poderia esperar alcançar a vitória sobre esses pagãos que se vangloriavam do seu poder para humilhar Judá aos olhos das nações. E aqui era a questão interessante. É que Josafá pensava assim: eles vêm contra mim. Mas eles não iam contra ele. Eles iam contra Judá e o Deus de Judá. Eles queriam humilhar Judá e, por conexão, o seu Deus aos olhos das nações. Mas ele sabia, pelo menos desta vez, que não era na força dele que ele ia vencer isto. E então, a partir do verso 4, Josafá começa a fazer uma oração a Deus depois de reunir todo o povo. Ele apregoou jejum, tanto jejum, dedicação espiritual, concentrar-nos nas coisas espirituais, porque este momento não é nosso, este momento é de Deus. E então, a partir do verso 4, diz o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 4. Judá congregou-se para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. O que Josafá
conversa aqui com Deus é: olha, Senhor, tu não nos deixaste destruir aqueles povos e agora são eles que vêm contra nós. Mas tu prometeste ao teu filho Abraão e a todos nós por consequência que tu nos protegerias quando nós nos apegássemos a ti. E é isso que nós estamos a fazer agora. Portanto, por favor, protege-nos, porque nós temos muitos exércitos, mas isso não conta para nada. A força humana de nada vale. Nós muitas vezes na nossa vida achamos que somos nós que vamos resolver os problemas. Mas será que somos? Será que somos mesmo? Será que sou eu que tenho muito conhecimento, tenho muita capacidade, tenho muitos dons e talentos que Deus deu? Sim, mas que eu uso-os quando eu quero, como eu quero? Sou eu que faço tudo? Nós às vezes, digamos assim, e é um bocado forte se calhar o que eu vou dizer, mas às vezes parece que somos um bocado acabe. Fazemos as coisas à nossa maneira, como eu quero, para alcançar os meus objetivos, e Deus que se dane. Deus que aceite, Deus que aguente. Porque esta é a minha vontade, é o meu sonho, é o meu projeto, é a minha ideia e é... Às vezes, não é? Às vezes vem a situação e nós, sim senhor, nós vamos à guerra contigo, é o meu projeto, é o meu sonho. E às vezes pomos os projetos e os sonhos de Deus em segundo plano. Não, os meus são prioritários. Primeiro eu. Primeiro eu. Eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu quero... mas se calhar Deus não quer isso. Não interessa. Primeiro eu, depois Deus. Josafá aprendeu e agora pede esta súplica a Deus. Senhor, ajuda-nos, nós já aprendemos. Não somos nós que fazemos. E nos versos 12 e 13, Josafá diz algo muito interessante. Porque ele diz assim a partir do verso 12: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque o que eles estão a fazer é injusto, então tu disseste para nós os pouparmos e não nos metermos com eles. E agora eles vêm meter-se connosco, isso não é justo. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. E se o texto parasse aqui do verso 12, ficávamos todos, pronto, ele está mais que aterrorizado. Ele está em pânico. Senhor, ajuda-nos porque nós não sabemos o que fazer. E já houve situações em que se usou muito este pedaço deste verso. Nós não sabemos o que fazer, pronto. Só que o verso não termina aqui. Reparem o que é que diz a seguir. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Esta é a importância deste texto. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas... como a Andrea costuma salientar, mas os nossos olhos estão colocados em ti. Portanto, este verso não é um texto de pânico, não é um texto de nós não sabemos o que fazer, como ele às vezes é usado. Este texto é um texto de dependência absoluta de Deus. Nas situações na vida, e são muitas, em que a solução não é humana, os meus olhos têm sempre que olhar para cima. Não é olhar para as impossibilidades daqui, é olhar para o Deus dos impossíveis. E Josafá faz isto, não é? E qual é a consequência? Lemos a partir do verso 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, a partir do verso 15, diz assim. Aliás, podemos começar no verso 14, para lermos a sequência do capítulo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias,
filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Lembramos que Asaf compôs vários dos salmos. Existem vários salmos que são salmos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a guerra não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de guerrear. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. O Senhor então vem agora responder a Josafá e a Judá. E o que ele responde é: não tenhas medo. Faz o que eu te digo. Amanhã vais te encontrar com os que vêm contra ti, frente a frente, a uma certa distância, claro, era uma guerra, não é? Vais-te colocar em posição de adoração e ficas sossegado na tua posição em adoração e louvor ao Senhor. Fica parado, porque a guerra não é tua, não é vossa, a guerra é minha. Porquê é que Deus diz a guerra é minha? Lembram-se o que é que está ali naquele texto sublinhado na parte final, que vocês têm na parede? Aqueles povos vinham fazer o quê? Vinham humilhar, ou pretender humilhar, Judá e, por consequência, o Deus de Judá aos olhos das nações. Eram pagãos, porque infelizmente este lado da família já se tinha afastado da adoração ao Deus verdadeiro há muito tempo. Eram pagãos que vinham tentar provar que os seus deuses eram mais fortes que o Deus de Judá. E por isso é que Deus diz: a batalha não é tua, Josafá. Eles vêm contra mim. E, portanto, com quem eles vão lutar não é contigo, é comigo. E, portanto, tu fica parado. E às vezes na nossa vida, nós podemos passar por situações em vários tipos de contextos em que nós às vezes podemos ter a tendência para querermos defender Deus, quando as pessoas vêm tentar atacar Deus. Seja num debate teológico, seja lá no que for. Às vezes as pessoas vêm nos atacar a nós e o objetivo nem é atacarem-nos a nós. É tentarem humilhar o Deus que a gente serve. É tentarem provar que o Deus a quem eu e tu servimos não é poderoso ou não existe sequer. E nós podemos tentar fazer aquele papel de advogados de defesa de Deus. Não, mas repara que... E o que Deus às vezes nos diz é: ei, fica quieto. A luta não é tua, a luta é minha. Às vezes, nós temos que agir, mas às vezes o agir que Deus nos pede é: deixa estar. Deus chamou-nos para sermos suas testemunhas, não para sermos seus advogados de defesa. São profissões diferentes, ou são papéis diferentes. E às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Nós às vezes temos muitas coisas que queremos resolver e às vezes queremos resolver à nossa maneira, à maneira humana. E Deus diz: tem calma, e eu resolvo. Mas nós às vezes somos teimosos. E então o que é que vamos fazer? Vamos tentar resolver também. Não é? Vamos tentar resolver porque a gente não tem pressa, não tem paciência para esperar e depois quando nós tentamos resolver, o que é que acontece muitas vezes? A situação fica ainda mais enrolada e às vezes chegamos a um ponto em que já não há solução humana. Não é?
E depois diz o velho ditado: quando não há solução, solucionado está. Não há mais nada a fazer, não é? E às vezes é nessa altura que nós fechamos a porta do nosso quarto, colocamos os joelhos no chão e vamos colocar o problema nas mãos de quem devíamos ter colocado logo no início. Quando ele nos diz: ei, está quieto, deixa-me ser eu a resolver. Portanto, esta lição é para nós aprendermos. E agora lemos o que aconteceu a partir do verso 22, 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 22 em diante. Josafá e o povo fizeram o que Deus mandou, colocaram-se na sua posição, levaram os levitas à frente e tudo mais, e ficaram ali. E diz assim o verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Ou seja, Deus resolveu. Eles quiseram vir lutar com Deus, lutaram com Deus e perderam, claro, obviamente. Porque quando se luta com Deus, mais tarde ou mais cedo, vai-se perder. Nem que seja quando Ele voltar. Mais tarde ou mais cedo, quem luta contra Deus vai-se perder. E Judá teve que fazer o quê? Nada. Ficaram nas suas posições, cantaram, louvaram, porque foi isso que Deus lhes disse para fazer. Fica parado. Confia. Não é? Confia. E depois isto termina no verso 29 e 30. Eles levaram o despojo para casa e tudo mais, louvaram ao Senhor no templo, agradeceram o salvamento que Ele tinha dado e tudo mais. E a partir do verso 29 e verso 30 diz assim: veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor tinha pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Ou seja, quando Josafá agora aprendeu a lição e seguiu o que Deus disse, o que é que aconteceu? Voltou a vir sobre os povos à volta o tal terror que estava no início. Epá, não, afinal o Deus de Judá afinal está com eles. Ups, é melhor não irmos lá. E pronto, e tiveram paz e sossego por todos os lados, pelo menos durante algum tempo. Depois quem quiser continuar a ler a história, é só continuar a ler os capítulos. E eu preciso de pôr o último texto. E é aqui a lição que nós temos que aprender. Deus foi a força de Judá nesta crise e é Ele a força do seu povo hoje. Não devemos confiar em príncipes ou pôr o homem no lugar de Deus. Eu aqui até acrescentaria, não devemos confiar em nós próprios, porque nós também somos seres humanos. Confiar em mim próprio é pôr o homem no lugar de Deus. Devemos lembrar-nos de que os seres humanos são falíveis e falham. E que aquele que tem todo o poder é a nossa forte torre de defesa. Em qualquer emergência, devemos sentir que a batalha é sua. Os seus recursos são ilimitados e as aparentes impossibilidades farão com que a vitória seja ainda maior. Por isso é que Deus é o Deus dos impossíveis. Porque quando eu consigo fazer uma coisa que era fácil de conseguir fazer, qual é a novidade? Aquilo era fácil de conseguir fazer. Então fiz. Mas quando a coisa não tem solução e de repente Deus faz, opa, como é que Ele fez? Não é? E por isso é que essa vitória é ainda maior. Só que se nós queremos que Deus faça esse tipo de vitórias na nossa vida,
nós temos que cumprir alguns critérios. Temos que fazer o que Josafá fez, que iniciou fazendo reformas e mudanças na sua casa e no povo de Deus. E depois teve que aprender a confiar nele. E aprendeu, enfim, podia ter aprendido de uma maneira um bocadinho menos chata, mas pronto, mas aprendeu. E depois teve que deixar Deus agir. E nós temos que aprender a fazer isso. E é esta a grande lição. Porque se nós vivermos a vida aqui, temporária como ela é, apenas contentando-nos com as pequeninas vitórias que nós conseguimos fazer e que são vitórias pequeninas, ok, são vitórias, mas essas não vão provocar grande crescimento. São as grandes vitórias que provocam o crescimento espiritual e que nos fazem entender de uma vez por todas que nós somos pó com fôlego de vida. É o que nós somos. Por muitos dons e talentos, somos pó esculpido com fôlego de vida soprado nas narinas. Tal como ele fez com Adão. Só que connosco ele faz de uma outra forma. Conclusão. A já conhecida conclusão que eu coloco sempre. Não tentes lutar as batalhas de Deus. Aprenda a ficar quieto. Aprenda a identificar que batalha que é. Pede a Deus discernimento entre o certo e o errado. E quando a batalha é dele, ela é dele, não é tua nem minha. Entrega a tua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Seja assim comigo, seja assim com cada um de vocês. Amém.